Amados irmãos, amadas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, queridas amigas, queridos jovens irmãos, queridas jovens irmãs, estamos na conferência Geração Final. Aleluia pelos que estão aqui presentes no auditório da Estância Árvore da Vida. Aleluia também por aqueles que estão acompanhando pela transmissão do Instituto Vida para Todos, pelo YouTube. Hoje de manhã nós tivemos uma abertura maravilhosa desta conferência. Os jovens da equipe de apoio que coordenam tão bem tudo o que acontece nesta conferência, fizeram um bom trabalho para preparar o nosso coração para receber a palavra ao longo desta conferência. Foi excelente, graças ao Senhor, eles conseguiram fazer um trabalho cirúrgico e no fundo do nosso coração para tirar toda a pedra, toda a dureza e nos dar sensibilidade à palavra que o Espírito está e vai continuar transmitindo a nós nesta conferência. E também, graças a Deus, pela palavra do nosso querido irmão Pedro Dong, nessa abertura gloriosa, que eu estava ali ouvindo o nosso irmão falar, eu falei, bom, então eu não preciso mais falar a primeira mensagem, porque o que eu ia falar ele já falou, né? O Espírito já usou o nosso irmão para falar. Mas ainda assim, vamos ruminar, né, o que o Espírito tem falado para nós ao longo desse tempo. E o Senhor está falando sem economia a palavra profética para nós. Antes de entrar no tema ou no título da primeira mensagem, o tema vocês sabem, né? Da nossa conferência é sobrenatural. Esse é o tema geral, sobrenatural. E o título da primeira mensagem é Focados nas coisas lá do alto. E os versículos de referência são Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23, e capítulo 3, de 1 a 4. Mas antes de entrar nesse assunto, nós gostaríamos de comentar com vocês, ter comunhão com vocês, sobre as coisas que estão acontecendo entre nós. E eu quero destacar, de uma forma muito especial, o Congresso de Mulheres que ocorreu na Estância recentemente. Foi um congresso de mulheres, o público-alvo era mulheres. Mas, irmãos, neste congresso de mulheres, o Senhor abençoou tanto esse momento, esses 3 dias aqui na Estância, que os homens que ouviram, especialmente os líderes na igreja e na obra, que ouviram, que de alguma forma tiveram acesso a essa palavra do Congresso das Mulheres, receberam grande ajuda. Por isso que eu quero falar sobre isso com você. Você que está aqui e você que está acompanhando pela internet. E essas mensagens, essas reuniões estão à nossa disposição no canal do Instituto no YouTube. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? O tema que as irmãs escolheram para o Congresso das Mulheres, por si só, é um tema que traz grande luz para nós. Arrebatadas. Arrebatadas. E você que é homem,
pode falar arrebatados. Mas o tema, irmãos, foi desenvolvido de uma forma tão especial que nós sempre falamos sobre esse assunto de arrebatamento, mas nós pensamos nesse assunto quando o Senhor está já voltando ali, no finalzinho do tempo, na volta do Senhor. Alguns dizem que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, outros dizem que ocorrerá no meio da grande tribulação, outros dizem que ocorrerá no final da grande tribulação. Ou alguns serão arrebatados antes, outros no meio, outros no final. Mas a maneira que as irmãs abordaram esse tema foi muito rica, foi muito preciosa para nós. Por quê? Porque elas pegaram a palavra profética que Deus está dispensando a nós, sem economia, de uma forma intensa, de uma forma rica, abundante, e nos ajudaram a ruminar essa palavra. E elas também colocaram essa palavra em prática, aplicaram essa palavra na vida delas. E o que elas desfrutaram ao aplicar essa palavra no dia a dia delas? Experimentaram o arrebatamento diário, constante. E eu e você também podemos ser arrebatados diariamente, a cada instante. Se nós dermos atenção à palavra profética que Deus está dispensando a nós, com simplicidade, obediência, submissão, e aplicarmos essa palavra no nosso dia a dia, sairmos para a rua para orar pelas pessoas, se nós formos para o SEAP, seguindo a direção do Espírito, se nós formos para o PAC, posto avançado de comportores, dinâmicos, se nós fizermos isso e sairmos, para a rua, posso orar por você, passando a palavra impressa para as pessoas, o Senhor vai nos arrebatar, o Senhor vai nos tirar da terra. Os irmãos que têm feito isso podem testificar. Graças a Deus, eu também tenho experimentado isso. Se você sai só, fazendo esse trabalho, na sua vizinhança, com os seus colegas, no seu trabalho, na sua escola, você experimenta também, você tem a experiência do arrebatamento. Mas quando você vai para o SEAP, quando você vai para o PAC, e você está ali dentro de uma coordenação, dentro de uma direção, você não está fazendo do jeito que você gosta, você não está atuando de acordo com seus conceitos e preconceitos, a sua forma e a sua educação familiar. Mas ali você está saindo da caixa, você está em obediência à direção do Espírito. Então aqueles irmãos, aqueles jovens que nos lideram ali no PAC e no SEAP, estão nos ajudando muito, porque nós fazemos coisas que nós não faríamos se estivéssemos sozinhos. Nós vamos para os shoppings, nós abordamos as pessoas na praça de alimentação, nós vamos para restaurantes, nós vamos para hotéis, abordamos as pessoas, e muitos de nós não faria isso de livre e espontânea vontade. Então os nossos jovens líderes do PAC nos ajudam bastante. E as irmãs experimentaram isso, e elas disseram para nós: nós somos arrebatadas. Quando nós estivemos ali fazendo coisas que contrariaram os nossos conceitos, a nossa tradição familiar, a nossa educação, os nossos bons costumes, contrariaram essas coisas, nós saímos da terra e fomos para o céu. Não é isso? Aqueles que viram o Congresso das Mulheres podem dizer amém? Quem tem feito isso no seu dia a dia, quem tem ido para o PAC, quem tem dado um tempo para o SEAP, também podem dizer amém? Pode dizer amém?
Então, eu queria destacar esse tema, esse assunto arrebatado, porque tem tudo a ver com o tema da primeira mensagem, não é? Dessa conferência. Focados nas coisas lá do alto. E se nós estamos colocando em prática, recebendo a palavra profética, com simplicidade, obediência, e colocando em prática essa palavra no nosso dia a dia, nós estamos saindo da terra e indo para os céus. Esse é um aspecto prático do arrebatamento. E você pode ter certeza que naquele dia, antes da grande tribulação, eu creio, nós seremos arrebatados para estar definitivamente com o Senhor. Outro assunto que nós não podemos deixar de abordar, assim, ainda dentro do Congresso das Mulheres, queremos destacar a saída que elas fizeram para as ruas, para a cidade de Sumaré e as cidades do entorno. Saíram simplesmente 20 ônibus lotados aqui da estância, cheios de mulheres, alegres, e foram contatar as pessoas. E o que aconteceu? Aquelas que tinham dificuldade, aquelas que estavam travadas em relação a esse assunto de abordar as pessoas na rua, foram ajudadas de uma forma doce. É isso que nós queremos também encorajar você a fazer na sua cidade, fazer na sua região. Aquelas pessoas que têm dificuldade, vamos criar condições para elas irem para o campo, para elas terem a experiência, que elas vão perceber que não é bicho de 7 cabeças, e é uma salvação, é uma libertação, é de fato uma cura para nós e cura para as pessoas que são abordadas por nós. É maravilhoso isso. Então eu gostaria de destacar esses assuntos que nós desfrutamos muito e tantos outros. E mais, as 3 irmãs que falaram no final do congresso, já concluindo ali o evento, 3 irmãs abordaram um tema que é muito caro para nós, muito precioso para nós, que diz respeito aos perigos do lado bom da alma. Esse é um problema que nós temos, é um problema grave, crítico, porque nós somos enganados pelo lado bom da nossa alma. Nós que servimos o Senhor. Você, jovem, que serve o Senhor, você pode ser enganado pelo lado bom da sua alma. E as irmãs abordaram esse tema de uma forma tão doce, tão doce. Eu nunca vi igual. Apenas não inventaram nada, não trouxeram mensagens delas, elas simplesmente trouxeram e nos ajudaram a ruminar aquilo que o Espírito tem falado para nós sobre esse assunto dos perigos do lado bom da alma. E é claro, irmãos, nós derramamos lágrimas ao ouvir essas irmãs abordarem esse assunto. E cada vez, aqueles que não ouviram, vale a pena ouvir, assistir e com o coração aberto para que o Senhor fale com você, tá bom? Então eu quero encorajar você que não participou do Congresso das Mulheres a acessar o canal do Instituto e desfrutar. Amém? Sim ou não? Amém. Outra coisa, nós não podemos deixar de falar sobre a conferência Geração Santa. NEOS, que foi o tema geral, núcleo energético da obra do Senhor. Existem muitos filhos de Deus, muitos cristãos na terra, mas muitos filhos de Deus não fazem diferença para a obra de Deus, não fazem diferença no que diz respeito ao cumprimento da vontade de Deus na terra. Muitos estão vivendo para si mesmos, por si mesmos, buscando os seus próprios interesses. E o que o Senhor pretende alcançar
é um grupo de pessoas, um grupo de vencedores, um núcleo comprometido com as coisas dele, com a vontade dele, com a obra dele. Então, o Senhor quer produziu no meio dos nossos adolescentes um grupo energético da obra do Senhor. E graças a Deus, todos foram muito tocados pela palavra que foi falada, as atividades realizadas, os irmãos que coordenaram o evento, aqueles que ministraram a palavra, e tudo foi muito bem alinhado, irmãos, com a palavra profética que o Senhor está dispensando a nós por meio do irmão Pedro. Então, os irmãos fizeram as coisas em boa coordenação entre eles e debaixo de uma liderança clara do Espírito para nós nesses dias. Amém? Então, por isso que a coisa fluiu. Então, nenhum de nós tem capacidade de fazer nada. Não temos capacidade de falar nada. Quem faz as coisas é a palavra. Quem faz a obra de Deus é a palavra. Então, nós apenas somos simples, obedientes e submissos ao que o Espírito está falando a nós por meio da palavra profética. Tem pessoas que falam assim, por meio da Bíblia, da palavra de Deus. De uma maneira geral, você não está errado, mas é mais do que isso. A palavra de Deus, nós podemos dizer que nós encontramos na Bíblia, que muitas pessoas têm a Bíblia, mas a Bíblia está fechada para elas. E elas continuam fazendo, até mesmo tentando fazer a obra de Deus em si mesmas, e produzindo até muitas divisões no corpo de Cristo. Por que isso? Falta revelação da palavra. Até revelação de coisas básicas, da unidade da igreja como corpo de Cristo, da base da unidade da igreja, coisas básicas. Então, a palavra profética, ela traz para nós, e ela sempre vem com palavra fresquinha, atual. Por isso que nós usamos sempre, temos valorizado muito. Deixa eu ver se eu trouxe o meu aqui. Cadê? Eu não trouxe. Opa, está aqui. Por isso que nós estamos usando. Pensei que eu ia passar vergonha aqui, Vai ter que trocar todos os meus microfones, tá? Só um minutinho. Pode falar. Amém? Ao vivo é assim mesmo, Então, irmãos, nós temos valorizado muito um trabalho que uma equipe tem feito para disponibilizar para nós esse folheto. É um folheto que traz a palavra que está sendo ministrada para nós a cada semana. E essa palavra é distribuída em dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E cada dia nós temos 3, 4 pontos para nós desfrutarmos da palavra. Mais do que isso, além da palavra que é ministrada a cada semana, os irmãos acrescentaram, eles colocaram algo a mais aqui, que é uma porção do alimento diário da semana. Então você, ao mesmo tempo que está sendo atualizado com a palavra profética da semana, você está ruminando também uma porção do alimento diário da semana. É belo isso ou não é? Para fazer isso, os irmãos têm trabalho, uma equipe tem trabalho, porque a palavra é ministrada, geralmente é transmitida da semana, domingo à noite. E aí os irmãos fazem um trabalho rápido, de forma que segunda-feira a gente já tem uma porção. E aí, no final do dia, nós já temos todo o folheto pronto.
No início do dia já temos uma porção e no final do dia nós temos todo o folheto pronto. E é essa palavra, irmãos, entrar nessa palavra, mergulhar nessa palavra, é que está fazendo toda a diferença na nossa vida. É que está fazendo toda a diferença na nossa oração, no nosso posso orar por você, na nossa distribuição da palavra impressa. A nossa oração foi renovada, as nossas reuniões foram renovadas por meio da imersão na palavra profética. Além disso, os irmãos mandam pelo WhatsApp uma porção de manhã, uma porção mais tarde, uma porção à noite da palavra do dia. Então, irmãos, cada dia nós estamos sendo ajudados a entrar na palavra profética. Não entra quem não quer. Se você não quer, você não entra na palavra profética. Então, tudo que está acontecendo no nosso meio hoje, congresso de mulheres maravilhoso, conferência Geração Santas maravilhosa, agora a conferência Geração Final, que está também sendo maravilhosa. Irmãos, e tudo que tem ocorrido na obra do Senhor entre nós, tudo tem sido feito por causa da operação de Deus por meio da palavra profética. Então, essa palavra aqui é que tem nos ajudado. Não é só a leitura da Bíblia que nós lemos já, alguns já leram até várias vezes a Bíblia por ano, uma vez, né, vários anos já leram a Bíblia pelo menos uma vez por ano, né? E muitas vezes a vida não mudou nada, nem 1 milímetro, mas essa palavra aqui está fazendo diferença. Você diz sim, amém para isso? Então, irmãos, vamos valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. E os irmãos, né, estão se desdobrando. Tem uma equipe aí se desdobrando para disponibilizar. Para os líderes das igrejas, todos têm. Os líderes da obra do Senhor, todos recebem. Se não está chegando em você, pergunta para ele: cadê o meu folheto? Cadê a palavra da imersão da semana que eu quero imergir na palavra profética? Então, irmãos, isso é maravilhoso demais. O Senhor está fazendo coisas extraordinárias, sobrenaturais na nossa vida. Muito bem. Hoje de manhã, além da palavra dos nossos jovens, né, da equipe de apoio, o irmão Pedro, ele deu uma palavra fazendo uma espécie de convocação. Uma espécie não, fazendo uma convocação para todos vocês, jovens. Todos vocês. Para que vocês se tornem líderes, se tornem capitães das tropas, do exército do Senhor aqui na terra. O exército de adolescentes que está sendo levantado. Aquela promessa, né, que foi feita ali em Salmos 110, versículo 3, está se cumprindo nos nossos dias. Olha isso. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Lendo na versão King James atualizada, aqui você vai receber essa palavra com mais impacto. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. O que está acontecendo, irmãos, é um milagre, que estão caindo como gotas de orvalho no seio da aurora, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes até mesmo, e por que não dizer também as crianças?
tu terás teus exércitos de jovens santos. Essa tem sido a nossa realidade. Se o Senhor está produzindo adolescentes que estão recebendo também a palavra com simplicidade, obediência, submissão, reverência, e estão indo para as ruas praticar a palavra, e estão experimentando coisas sobrenaturais, como alguém vai poder cuidar desta geração nova que está emergindo, está saindo, está caindo do seio da aurora? Como cuidar dessa geração? Deus precisa de jovens também que tenham uma vida experimentando o sobrenatural. Porque se nós não estivermos experimentando o sobrenatural, nós vamos pegar esses jovens que estão nas alturas e nós vamos trazê-los de volta para a terra. Vamos ser um freio para eles. Então, por isso que essa convocação está sendo feita nesta conferência. Irmão Pedro abriu fazendo essa convocação, e cada palavra, cada coisa que acontecer, cada atividade, cada evento nesta conferência tem esse intuito: produzir capitães de tropas no exército do Senhor. Você pensou que veio para cá só para cantar um pouco e balançar um pouco o esqueleto? Até vi um jovem aqui, colocou um chapéu diferente, né? Estava fazendo uns negócios ali diferentes. O negócio é sério, viu? Aqui nós não estamos brincando, não. Não estamos brincando, não estamos aqui para aparecer para as câmeras, não. Não estamos aqui para aparecer para as redes sociais, não. Não estamos aqui para aparecer para as pessoas que torcem por nós, não. Estamos aqui por uma causa séria. Tire esse chapéuzinho. Me lembrei agora, falando assim, eu me lembrei agora quando eu era mais novo, mais jovem. Aí eu andava sempre com um irmão junto comigo para cooperar com o Senhor na obra na nossa região. Aí os irmãos chamavam esse irmão de, tipo assim, ele é um Zacarias nos nossos dias, né? Trabalha com a visão. Aí eles pegaram e colocaram o meu nome como Ilgeu, né? Que é o Ageu, que é aquele que fala de uma forma mais dura para as pessoas. Enquanto vocês estão vivendo em casas apaineladas, a casa do Senhor está em ruínas. Então, aí o Ilgeu entrava em ação, né? Eu falando agora para o jovem aqui, me lembrei disso, mas não me queira mal não, tá, jovem do chapéu? Pode usar o chapéuzinho aí, mas aqui, só para deixar sublinhado, o que nós estamos fazendo aqui é sério. Ou não? Muito bem. Eu não queria falar sobre isso, mas acabei falando, né? Mas só para dizer, irmãos, o momento que nós estamos vivendo, no final dos tempos, o Senhor precisa de força total no meio do seu povo. Ele precisa da nossa consagração total. Ele precisa da nossa entrega total. Não foi à toa que quando o Senhor foi tirar o povo de Israel do Egito, Ele falou, usou Moisés, não foi? Para tirar o povo de Israel do Egito. Isso está onde? E o faraó estava com o coração endurecido, não queria deixar o povo sair. Aí foram vindo as pragas, foram 10 pragas.
Na 8ª praga, em Êxodo capítulo 10, Faraó estava tentando negociar ali com Moisés, olha, vai um grupo, vão esses aqui, os outros ficam e tal. Aí no versículo 9, Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Nós estamos no finalzinho dos tempos, a volta do Senhor está às portas, e o Senhor precisa de força total, de um grupo de pessoas comprometido com Ele, entregue a Ele. Não pode ser pela metade, tem que entrar com tudo. Mas aí Faraó tentou ainda dar um jeitinho. Faraó chamou Moisés, versículo 24, ali já na 9ª praga, e disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Opa! Liberou as crianças, o capeta. E Moisés podia falar: aleluia, liberou criança, vamos embora. Não. Versículo 26, do capítulo 10. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, irmãos, o Senhor quer você, o seu ser, a sua casa, a sua família, aqueles que têm filhos, você que é jovem e aqueles que estão ouvindo, que são mais velhos. O Senhor quer os adolescentes, o Senhor quer os nossos bens. Não tem negociação com Satanás. Não temos que negociar com o Faraó. Nós vamos sair com tudo. Nós somos imparáveis. Imparáveis. Imbatíveis. Tem imbatíveis, não? Imparáveis. É muito bom isso. Muito bem. Irmãos, então o Senhor precisa de força total, tá bom? Então você está sendo convocado nessa conferência. Cada palavra que for falada, sinta-se convocado. Não fica aí só sentado, olhando com aquele olhar bovino. O que eu estou fazendo aqui? Não, deixa o seu olhinho brilhar. Deixa o olhinho brilhar. Tenta tocar, deixar Deus tocar no seu coração. Tenta deixar Deus tirar as pedras do seu coração. Sensibilizar você. Tirar toda a insensibilidade, toda a indiferença, toda a incredulidade. Deixa Deus falar com você, jovem. Deixa Deus arrebatar você, jovem. Deixa Deus levar você para as regiões celestiais, jovem. Deixa Deus usar você com tudo que você é e tem. Não se apegue a si mesmo, não se apegue às suas coisas, não se apegue a trabalho, não se apegue a dinheiro, não se apegue a riquezas, não se apegue a casas. Deixa Deus usar você. Não podemos negociar com o inimigo de Deus. Ele quer que nós sirvamos a Deus, quer não, Ele permite que nós sirvamos a Deus parcialmente. Curioso, né? Ele permite isso, mas Deus nos quer integralmente. Parcialmente não serve. Parcialmente tem muitos cristãos aí. Tem muitos filhos de Deus espalhados pela terra.
parcialmente, nós não vamos trazer o Senhor de volta. Nós só vamos conseguir trazer o Senhor de volta se nós tivermos um grupo de pessoas arrebatadas, um grupo de pessoas que estão focadas nas coisas lá do alto. Bom, então, entramos no tema, né? Dessa palavra. Obrigado, Senhor, pelo chamamento, pela convocação. E nós dizemos sim, amém para essa convocação. Amém, queridos jovens? Amém? Muito bem. Essa primeira mensagem, esse título, né? Focados. Em primeiro lugar, tema geral sobrenatural, né? Isso aí a gente não pode perder de vista, que é sair, né, do natural, ir para um ambiente, para uma esfera sobrenatural. Não podemos perder de vista esse tema geral. Mas o tema dessa primeira mensagem, focados nas coisas lá do alto, vamos conversar com vocês nesse tema, usando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, que é uma carta tão pequena, né? De Paulo, que ele escreveu ali por volta do ano 64, ele estava preso ali em Roma, numa prisão domiciliar, ele tinha liberdade de receber algumas pessoas na casa que ele alugou ali em Roma, ele era um prisioneiro, e ele escreveu essa carta, uma carta curta, e essa carta ele escreveu porque ele recebeu relatório, recebeu informações da igreja em Colossos, do seu cooperador chamado Epáfras. E a igreja em Colossos não foi gerada pelo apóstolo Paulo diretamente. Ela foi gerada por Epáfras. Epáfras, então, foi usado por Deus para gerar igrejas em 3 cidades. Colossos, Laodiceia e Hierápolis. 3 cidades. Então, Epáfras contou para Paulo a situação da igreja. E aí, quando Paulo ouviu a situação da igreja, coisas boas, né, da igreja, e também as dificuldades que a igreja estava tendo, aí ele escreveu essa carta para os irmãos da igreja em Colossos. E eu quero falar também para vocês quem foi Epáfras, como surgiu esse personagem, Epáfras. Então nós cremos que Epáfras, tudo indica que ele foi gerado, ele foi aperfeiçoado pelo apóstolo Paulo, quando Paulo esteve em Éfeso durante 3 anos. Então aqui em Atos, capítulo 20, versículo 'Na verdade, a partir do versículo 17, mas eu não vou ler para você todo esse texto aqui, mas aqui Paulo, ele convocou os presbíteros da igreja em Éfeso para estarem com ele em Mileto. E ali ele teve comunhão com os presbíteros da igreja. E ele falou, dentre outras coisas, ele falou, versículo 29, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Esse negócio de pessoas para tentar destruir a igreja não é novo não, tá? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Dentre os irmãos, iam surgir pessoas com conversa fiada, com ladainha, para agradar algumas pessoas e arrastar essas pessoas atrás delas.
Aí ele fala: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ok, então está aqui, 3 anos foi o período que Paulo ficou com os irmãos em Éfeso. E esse tempo que Paulo ficou, no capítulo 19, versículo 8, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. 3 meses. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, olha aí, coração petrificado, coração de pedra, duro, insensível, incrédulo, e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então Paulo tirou os discípulos daquele ambiente contaminado pela religião judaica e aquelas pessoas que não queriam nada com nada, eram contra tudo, especialmente coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, Paulo foi para a escola de Tirano com os discípulos, aí sim ele pôde ajudar, aperfeiçoar um grupo de pessoas. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então você percebe que era um ambiente, uma escola de Tirano, mas a impressão que dá é que não ficava só ali, mas a partir dali a palavra saía para alcançar outras pessoas. Então as pessoas eram aperfeiçoadas ali, não é verdade? E saíam para fazer a obra de Deus, porque aqui fala, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, o que é essa escola de Tirano, amados, queridos jovens? É o CEAP, daquele tempo, né? Não tinha esse nome, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Naquela época, Paulo aperfeiçoou um grupo de obreiros, e no meio desse grupo, com certeza, estava Epáfras. Você vê, uma pessoa, o que ela pode fazer na obra do Senhor? Gerou igrejas em 3 cidades. Então estava lá, irmãos, só para dizer para vocês como é importante o CEAP. Vale a pena as igrejas promoverem a ida de irmãos para o CEAP, para serem aperfeiçoados. E agora não só o CEAP, nós temos o PAC, Posto Avançado de Comportores Dinâmicos. Comportores / dinâmicos, tracinho dinâmico. Então nós temos essas 2 frentes maravilhosas que o Senhor nos deu, são complementares. E irmãos, nós precisamos promover a nossa ida primeiro para lá. Se você ainda não foi, Amir, acho que eu estou entrando já na sua... Oh meu Deus. Mas aqui não tem esse negócio né? Todos nós aqui podemos promover os encargos, é verdade? Então, o Senhor nos deu essa liberdade, então vamos promover. Você precisa fazer a sua inscrição para o CEAP urgente, se você ainda não foi. E você, irmão e irmã, jovem, e todas as idades, fala logo para todo mundo, você que está em casa aí, se ainda não foi para o PAC, vai para lá, que você vai saber o que é ser focado nas coisas lá do alto. Você vai saber o que é ser arrebatado. Muito bem. Então eu queria dar esse destaque para esse Epáfras, que o Senhor usou tanto. E ele então falou para Paulo: olha, Paulo, a situação da igreja é essa, essa e essa. Muito bem, Paulo então escreveu a carta para os Colossenses, e o meu tempo está acabando, né? Então eu vou correr aqui nessa parte, mas como vem muita gente depois de mim, eu estou tranquilo, né?
Aí vai complementar o que eu deixei de falar. Mas aqui é o seguinte, no início da carta, nós já temos ali, uma impressão muito boa de que a igreja foi gerada pela palavra profética. A igreja foi gerada pela palavra da verdade do Evangelho. E essa palavra da verdade do Evangelho gerou o quê? Nos irmãos, fé. Então por isso que fala assim, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 3, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes. Vocês tiveram um conhecimento profundo da graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. E tem uma versão que fala, segundo aprendestes de Epáfras. Você é instruído, é uma coisa, você aprende, é quando você faz aquela coisa. Então por isso que é importante também essa outra versão, segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então essa carta é cheia de fé, essa carta é cheia de amor, essa carta é cheia de esperança. Essa carta, na verdade, mostra, quando fala do amor aqui, nós vemos uma história sendo construída, sendo produzida, porque ele fala de vínculo, ele fala de entrelaçamento, ele fala disso que está acontecendo no relacionamento entre os irmãos. Eles estão crescendo em amor, se entrelaçando. Então quando a gente vê a figura de um tecido, o irmão Pedro tem nos ajudado, nós temos para produzir um tecido a urdidura, que é um fio longitudinal, e nós temos a trama, que é transversal. Então nós temos a urdidura, que representa o amor de Deus nessa história do amor, e nós temos a trama, que são fios multicoloridos, que representa cada um de nós. Você é um fio que Deus está usando para contar, para construir, para edificar uma história de amor. Então a urdidura com a trama, esse entrelaçar, está produzindo uma história linda, maravilhosa. E nós sabemos, irmãos, que para ser entrelaçado, muitas dificuldades tem. Por isso que a igreja em Colossos, os irmãos tinham também dificuldades. Pelos escritos aqui de Paulo, nós podemos ver que eles tinham dificuldades, não só dificuldades que cada um já tem, mas também eles tinham dificuldades que foram produzidas ali por causa da cultura naquela época que havia, cultura humana, a filosofia grega, que é muito forte, era muito forte, e também a religião judaica. Então essas coisas, irmãos, trouxeram um certo transtorno para a igreja. Então Paulo procurou ajudar os irmãos, ainda no capítulo 1, mostrando que o centro de todas as coisas é o próprio Cristo. Ele é o primogênito da velha criação, Ele é o primogênito da nova criação, primogênito da igreja, e Ele quer ter primazia em todas as coisas. Então, aí no capítulo 1 nós vemos Paulo tratando desse assunto. Aí no capítulo 2 nós vemos a preocupação de Paulo, versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Raciocínios falazes podemos chamar de argumentos interessantes, mas falsos, são falsos argumentos.
para poder distrair os irmãos da verdade, da palavra que o Senhor está falando, da verdade. Aí, versículo 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eu vou pular então para o capítulo final ali do capítulo 2, versículo 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Eu quero conferir com você. Você já morreu com Cristo? Então, por que se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia, o que está nos distraindo do nosso foco principal. Você e eu já morremos com Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando você um dia invocou o nome do Senhor, você ali morreu com Cristo, sabia? Você não sabia disso? Mesmo aqueles que não foram batizados nas águas ainda, quando creram no Senhor, já morreram com Cristo. Porque no coração nós cremos e nós recebemos o que o Senhor fez por nós, a obra dele por nós. Então nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Então, versículo 23: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Aqui fala do ascetismo, que era uma doutrina filosófica na época. Na verdade, ali começou a surgir um embrião do gnosticismo, que diz que a matéria, a carne, é essencialmente má. Então, ela precisa sofrer para poder ser liberta das concupiscências. Então, o ascetismo, por isso fala aqui, rigor ascético, é nesse sentido de maltratar a carne, o seu corpo, você não cuidar bem da sua saúde, seu sono, a sua alimentação, maltratar a si mesmo, achando que com isso você vai ser liberto das concupiscências da carne. Mas isso aqui fala, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, não adianta só fazer essas coisas que você não vai ser liberto. O que você precisa é ter a realidade de ter sido morto com Cristo. Mas não para aí. Capítulo 3, versículo 1, diz: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Amém? Morreu, acabou, né? Não. Nós morremos com Cristo. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, jovem. Tantas coisas, não é? Que ocupam você, que prendem você nessa terra. E o Senhor quer tirar você da terra. Quer levar você a pensar e a buscar as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu vou resumir aqui para vocês, em poucas palavras, o encargo de Paulo aqui nessa porção. Aí depois você vai continuar lendo aí e você vai entender que o que você precisa e eu preciso, o que nós precisamos é imergir na palavra profética. Oh, irmão, mas isso é simples demais. Então faça isso. Igual o Eliseu falou lá, né, por Naamã: mergulha 7 vezes no rio. Naamã ignorou aquela palavra do profeta. Falou:
mergulhar 7 vezes no rio, vai me curar. Segundo Crônicas 5, né? A história lá do Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Mergulhar naquele rio lá vai me curar da lepra? 7 vezes? Não, na minha cidade, na minha região tem rios muito melhores. Aí os conselheiros dele falaram, olha, se o profeta tivesse dito para você fazer uma coisa difícil para ser curado da sua lepra, você faria? Aí aquilo sensibilizou o comandante, né? Naamã. Aí ele foi lá e mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, e foi curado da lepra dele. A lepra na Bíblia representa o pecado. Você precisa ser curado da lepra, jovem. Eu também preciso ser curado da minha lepra. Para isso eu preciso me imergir na palavra. Mergulhar no rio é imergir na palavra. É simples assim mesmo. É simples assim mesmo. Você sabe fazer oração bonita, não sabe? Você aprendeu, se você nasceu na vida cristã, na vida da igreja, você já sabe a sua oração. Mas quando você pega a palavra profética e ora, Deus faz milagres na sua vida. E por meio de você, Deus ganha as pessoas, Deus cura as pessoas, Deus liberta as pessoas, Deus tira as pessoas das drogas, dos vícios, e tira você mesmo, tira as pessoas da crise existencial, pessoas que querem dar cabo da vida. Quando nós oramos com elas, na palavra profética, o milagre acontece. Então, eu não posso falar nada mais do que isso, irmãos, queridos jovens, a não ser encorajar você a continuar mergulhando na palavra profética. O Senhor está dando para nós de uma maneira tão rica, tão abundante a cada instante. E aí nós vamos ver esse exército do Senhor sendo formado, né? Um exército forte, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, apressar a volta do Senhor e estabelecer o reino dele em definitivo aqui na terra. É isso que nós queremos, não é? Então a igreja vai ser edificada, uma história de amor vai ser construída, edificada, nós, junto com os outros, né? Porque nós vamos ser curados de tantas coisas que o capítulo 3 mostra para nós, que é da nossa vida da alma, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Vai curar de tudo isso e nós vamos poder ser entrelaçados e uma história linda de amor vai ser construída, e essa história nada vai apagar. Quem não quer construir essa história, não vai ter nada para contar depois, né? Bem, eu tenho 24, 23, 22 segundos, 21. Esse segundo passa muito rápido, gente. Não, eu ia falar para você a tentativa que eu fiz de fazer um grito de guerra, mas graças a Deus acabou o tempo e o meu grito de guerra também não ficou pronto, né? Tem 2 meses que eu estou escrevendo e não saiu.